Silvio, agora quero trazer um outro ponto aqui para a nossa conversa, porque tem uma pesquisa dizendo que a maioria dos deputados federais e senadores não acredita na aprovação de qualquer medida de anistia para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Essa pesquisa foi realizada pelo ranking dos políticos com parlamentares do Congresso Nacional e, de acordo com esse levantamento, 48,2% dos senadores e 36,5% dos deputados federais avaliam que nenhuma proposta nesse sentido será aprovada. Quero só ouvir de você essa descrença aí numa anistia ampla, geral e restrita. Ela, na sua avaliação, ela tem sido cada vez maior? A descrença, Daniel, parte, e aí eu vou retomar aquele primeiro comentário sobre o PL da segurança pública que falávamos, a descrença parte justamente porque na Câmara dos Deputados, hoje, não basta você ter os votos, você conseguir reunir o número regimental necessário para aprovar uma urgência, para fazer toda uma costura política, um esforço naquele plenário para votar. Não, você tem uma figura à frente da casa, Hugo Motta, que presta contas para os seus patrões, os patrões da República, que são os ministros do STF. E a gente sabe que no STF tem duas figuras, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que mandam mais do que os outros. E também ele serve ao governo Lula. No caso de prestar serviço ao Palácio do Planalto, ao presidente Lula da Silva, a razão é eleitoral. Ele quer o apoio, e tem dito isso abertamente no seu estado, na Paraíba, para a reeleição, para que o pai dele possa alçar um voo político grande também, talvez a Brasília. O pai dele é prefeito da pequena cidade onde o clã Motta é uma dinastia, toda a família, os avós, todo mundo governa essa cidade ou já foi deputado estadual e por aí vai. Então ele quer o apoio do Lula na eleição do ano que vem, por isso presta serviços, mas também porque os patrões de toga mandam ele fazer determinadas coisas. E isso emperrou a anistia. Por isso eu relatei o meu temor para que o projeto do crime organizado, o projeto contra facções criminosas, tome o mesmo caminho da anistia. A oposição conseguiu o mais difícil, o número para aprovar a urgência, que é maior do que uma maioria simples para votar um projeto de lei. Aprovar um projeto de lei é a maioria daqueles que estiverem dentro do plenário, sendo bem didático. Você tem 200 deputados dentro do plenário, a maioria já passa. Né? A matemática funciona assim, um a mais ganhou. Né? Então, isso estava tudo pronto, era só colocar para votar. E o Hugo Motta impediu que isso acontecesse, foi resgatar Paulinho da Força, que ninguém mais imaginava, fósseis políticos reapareceram, Paulinho da Força, Aécio Neves, que é um despachante do ministro Gilmar Mendes, ali surgindo para negociar uma dosimetria. Dosimetria não é anistia. E agora, cadê a tal da dosimetria? Aliás, cadê o Paulinho? Sumiu. Ninguém sabe onde está o Paulinho. É isso que aconteceu. Justamente, é para não avançar, é para travar, é para criar cortina de fumaça. Então, é isso que faz com que os políticos que estão dentro do Congresso Nacional percam a esperança. Pelo menos é assim que eu entendo o raciocínio da Casa, do Legislativo. Diga, doutor Marcelo Rocha Monteiro. Então, Silvio, diante desse quadro, né, você não acha que deveria ser uma prioridade para a nossa classe política, se tivesse realmente vontade de ter uma atuação independente, de não ter esses patrões togados, como você mencionou, acabar com a regra do foro por prerrogativa de função, do foro especial, quer dizer, o parlamentar, como é que ele vai ter uma atuação independente diante de um Supremo extremamente ativista, né? O Supremo hoje é basicamente um órgão político, mais do que um órgão jurisdicional. E aí o parlamentar depende, né, da boa vontade de um ministro do Supremo de manter o seu inquérito ou o seu processo dentro de uma gaveta lá no gabinete daquele ministro. Quer dizer, o nosso público sabe, né? Hoje, senadores e deputados federais, se acusados de qualquer crime, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. É o tal foro privilegiado. Né? Você não acha que seria importante acabar com essa regra? Né? Essa regra, na verdade, acaba sendo um instrumento de pressão do Supremo
sobre parlamentares que não joguem o jogo de acordo com a vontade dos seus patrões de toga. Concorda com isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sou um entusiasta do fim do foro especial, foro de prerrogativa, prerrogativa de foro. Absolutamente. Isso trava a nossa república, trava a praça dos três poderes, porque faz com que um poder seja maior do que todos os outros e deixa uma espécie de uma espada apontada para dentro do Congresso Nacional. Congresso Nacional, e não é novidade, não é só dessa legislatura, não. Já há alguns anos está de joelho para o STF. O STF legisla, e quando não gosta de determinada proposição, de determinada matéria que corre nos escaninhos do legislativo, ou seja, o legislativo é para formular e produzir leis, é para isso que o povo manda a Brasília os seus representantes, dos seus anseios, das suas vontades. E aí, quando ele faz o seu trabalho, um ministro sozinho, às vezes com uma caneta, professor Rocha Monteiro, o senhor sabe bem, vai lá e acaba com o projeto, simplesmente diz, não quero, não vai. Tem uma analogia que eu brinco, talvez pela idade, tinha aqueles, me recordo aqueles arquivos, quando você arquivava por letra A, B, C, D, E, assim, um fichário. Você abria a ficha, a letra A. Então, assim, quem está presidindo a comissão? É o deputado Arthur Lira. Então, letra A, Arthur Lira. Ó, temos aqui, ó, kit robótica. Kit reabre a investigação, manda a Polícia Federal imediatamente para Alagoas fazer uma checagem, uma investigação. Pode prender algum assessor também para que ver se e manda tocar o telefone no gabinete dele alertando, só para ver se ele tira o projeto da mesa. Vamos lá. Não, agora a letra E, Nicolas Ferreira. Tira aqui, ó. Olha, o Nicolas usou uma peruca na tribuna. Então pode dizer que a partir de amanhã ele é réu por... É assim que funciona. Infelizmente, o judiciário colocou uma espada no Congresso, no pescoço dos deputados e senadores, e é assim que funciona. O Senado, talvez, era a casa que poderia, a casa de restabelecer ali, né, dentro do nosso sistema de pesos e contrapesos, freios, e poderia frear tudo isso, simplesmente cumprindo a vontade da maioria da população e a vontade, inclusive, regimental da casa de apresentar um pedido de impeachment de ministros do Supremo. Coloca no plenário. Cabe ao presidente do Senado fazer isso. Simplesmente, desde que chegou ali, coloca para votar. Vamos ver o que o plenário decide. Ou seja, vamos inverter um pouco o jogo. Vamos avançar algumas pedras. Vamos devolver no tabuleiro alguma pedra para o lado de lá, avançar. Mas não. Né? O Davi Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco, eles são todos desse consórcio. Infelizmente, tem que acabar com esse foro de uma vez por todas. E agora há pouco, o Silvio e o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, o Supremo Tribunal Federal, publicou a ata do julgamento de Jair Bolsonaro com a rejeição de todos os recursos do ex-presidente. Vou colocar na tela para você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Próximo passo agora é a publicação do acórdão do julgamento, que vai oficializar a decisão da primeira turma. Lembrando que todos os ministros rejeitaram aí os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus no caso da suposta trama de um golpe de Estado. Silvio. Olha, é previsível, infelizmente, e a gente tem que aguardar agora para saber qual será o desfecho, qual será o destino do presidente Jair Bolsonaro. É um absurdo, ele está preso há mais de 100 dias, já até perdi a conta aqui, depois de cruzar a linha dos 100 dias preso, sem uma justificativa e simplesmente num ato político para que ele permanecesse calado. Ele não pode utilizar redes sociais, até para receber amigos e familiares ele precisa da autorização do ministro Alexandre de Moraes, né, que atua como uma espécie de juiz de vara de execução penal. É tudo lamentável o que a gente está assistindo no Brasil, porém é um roteiro previsível. Sempre foi um jogo de cartas marcadas. Então vamos aguardar qual vai ser o desfecho de tudo isso. E, Daniel, infelizmente, o Congresso Nacional, e eu insisto nesse ponto, que é dentro do nosso modelo de democracia constitucional, quem poderia dar uma resposta a tudo isso. O Congresso não reage, o Senado não vai reagir. Com essa atual composição que vai embora,
vai maciçamente embora. 2/3 de renovação na eleição do ano que vem. O eleitor brasileiro sabe o que é que está acontecendo e o eleitor brasileiro sabe também que poderia ter pessoas melhores que representassem a sua vontade naquele Senado. Infelizmente não tem. Então eles vão embora.